Bom, pessoal, vamos estudar agora nossas inequações de exponencial. Tá? Esse assunto está na página de vocês do livro Apostila, página 64, 65, 66, 67, tem os exercícios, vai até a página 69. Tá? O que acontece? Inequação exponencial. São inequações com incógnitas nos expoentes e com desigualdades. O que vem a ser desigualdades? Nós já estudamos a diferença entre equação e inequação, né? As equações elas têm um sinal de igualdade. As inequações elas têm o quê? Têm os sinais de desigualdade. O que vem a ser esses sinais de desigualdade? Nada mais do que o sinal de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Esses são os sinais de desigualdades. Então, esses sinais de desigualdades são utilizados nas inequações, tá? As equações é igual a zero. As inequações são os sinais de desigualdade, que pode ser menor ou igual, maior ou igual, tá? E quando for inequação do segundo grau, nós teremos que fazer os estudos dos sinais, tá bom? Essa é a particularidade, tá? Que as inequações do segundo grau, lembra? Que já estudamos lá anteriormente, tem que ser, no caso, ser feito o estudo dos sinais para encontrar o conjunto de solução, tá? Então vamos lá. São inequação exponencial, são inequações com incógnitas no expoente com desigualdade, tá? Vou botar um exemplo aqui básico, né? 2 elevado ao expoente x, logo eu percebo que esse x aqui, ele dá indício que é uma inequação exponencial. Por quê? Porque ele tem um sinal de desigualdade, né? E tem uma incógnita no expoente, tá bom? Ó, 2 elevado ao expoente x maior que 8, tá bom? Aí tem outro exemplozinho, ó, outra comparação, 2 elevado ao expoente x menor ou igual a 5. Aí são inequações, pois não tem o sinal de igualdade, típicos das equações. As equações de sinais são de desigualdade, tá? Esses aqui são de sinais de desigualdade, tá bom, pessoal? Aí o que acontece? Assim como nas equações, as inequações também são crescentes e decrescentes, tá? Quando elas serão inequações crescentes? Quando o meu A for maior do que 1, tá? Quando a minha base, você vai olhar lá para o numeral, vai ver que a base é maior do que 1, então é uma inequação crescente, tá? Então o que acontece? O sinal de desigualdade não sofre nenhuma alteração. Quando ela for decrescente, quer dizer o quê? Quando a minha base for maior do que zero e menor do que 1, o que acontece? O meu sinal de desigualdade ele vai sofrer uma alteração. Que tipo de alteração? Ele vai ser invertido. Tá? Se ele for maior, ele passa a ser menor. Se ele for menor, passa a ser maior. Se ele for maior ou igual, ele passa a ser menor ou igual. Então, se a base for menor que 1 e maior que 0, o sinal de desigualdade a gente vai ter que inverter. E se a base for maior do que 1, a gente não mexe no sinal de desigualdade. O sinal de desigualdade permanece da mesma forma que foi apresentado no início, tá? Aqui eu botei aqui, ó, uma tabelinha aqui, pra gente só para poder memorizar. Crescente, a base maior do que 1, tá vendo? Aí você vê aqui, ó, A elevado ao expoente B maior que A elevado ao expoente C. Igual as bases são iguais, não são as bases são iguais. O que acontece? Eu posso do aqui, ó, corta a minha base, desceu, a base aqui não é maior do que 1, não é crescente, a base é maior do que 1, então não vou inverter o sinal de igualdade, tá? Vou pegar, igualar a base, consequentemente igualo que os expoentes. Igualar não é botar sinal de igualdade não, é só para repetir, repete o mesmo sinal, o expoente B é maior que o C, tá? Então, porque a base A ela é maior do que 1, tá? Já aqui no outro exemplozinho, ó, decrescente, onde A, que é a minha base, ela é maior do que 1 e menor do que 0, o que vai acontecer? Você vê um número qualquer, que eu vou chamar de A elevado ao expoente B, maior que um número qualquer, que eu chamo de A elevado ao expoente C. Você vê que as bases são iguais, certo? Mas eu sei que ela é decrescente, então essa minha basezinha aqui ela é menor do que 1. Por ela ser menor do que 1, o que eu faço? Eu vou igualar as bases, já igualei, corto, ó, cortei, sobrou aqui os expoentes B e C. Repito B aqui e o C aqui. Agora, por ela ser decrescente, eu vou inverter o sinal de desigualdade. Era maior, passou a ser menor. Tá? Tem que ter atenção nisso, porque isso vai interferir no conjunto de solução. Tá? Para você não errar, isso vai interferir muito no final no conjunto de solução. Então tem que ter atenção nisso. Tá? Aqui fiz um quadro de resumo, ficou mais detalhado e fica melhor para você entender. Resumo, base A maior do que 1. Ó, A elevado a x maior que A elevado a y.
Vou cortar, porque são igualei, certo? São iguais, sobrou quem? Sobrou x e y. X maior que y. Mantém o sinal da desigualdade, né? Porque aqui é maior, então vou manter o sinal da desigualdade, tá bom? Quando a minha base for maior do que 0, menor do que 1, menor que 1, menor que 0, vou ter até aqui um bizuzinho para vocês irem ficando familiarizados com o que estou aprendendo. Veja aqui, ó, a elevado ao expoente x maior que a elevado ao expoente y, mas ela não é decrescente. O que acontece? Eu igualei as bases, porque eu cortar a base e trabalhar com os expoentes x e y, ó, x e y. Vou inverter o sinal de desigualdade, né? Porque ele é decrescente, aqui não era maior, virou o quê? Virou menor. Inverte o sinal da desigualdade. Então, se você estiver tendo um pouco de atenção, o exercício não é complicado. A parte de equações exponenciais é muito parecido com as equações exponenciais. A única diferença é que você vai ter nas inequações os sinais de desigualdade. Coisas que nas equações do exponencial tem um sinal de igualdade. Lá, quando você encontrou uma equação exponencial, que a resolução é por meio de equação do segundo grau, você não faz o estudo dos sinais. Mas nas inequações você faz o estudo dos sinais. Essa também é a diferença, tá bom? Depois eu vou apresentar um exemplo para vocês onde é feito o estudo dos sinais, como é elaborado o estudo dos sinais nas inequações exponenciais, tá? Na apostila de vocês, na página 65, eu peguei 2 exemplos para a gente poder resolver. A letra A, que é 5 elevado a x maior ou igual a 625. Logo de cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar minhas bases. Como que eu faço para igualar a base? 625 transformaram na base 5. Só decompor 625. Decompondo 625, nós saberemos que era 5 elevado à quarta potência. Venho aqui e repito 5 elevado a x maior ou igual a 5 elevado à quarta potência. O que eu fiz? As minhas bases são iguais, certo? Bases iguais, mas porém minha base é 5, minha base é 5 maior do que 1. Então eu não vou inverter meu sinal de desigualdade, permanece igualzinho no início, não irei invertê-lo, porque a minha base era maior do que 1. Eu venho aqui, eu corto o 5, ó, cortei o 5, vou trabalhar com meus expoentes. X está aqui, maior ou igual a 4. Conjunto de solução é o quê? Solução igual, x pertence aos reais, sempre vai ser esse início, essa introdução aqui de x pertence aos reais, tal que é sempre padrão para todas, tanto decrescente quanto crescente. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. Isso aqui é a resposta da alternativa A do exemplo de vocês do livro. Na letra B, ele já me deu o número fracionário, né? Deu 1/7 elevado ao expoente x menos 2 menor que 1 sobre 343. Sem problema algum, tá? Você constata que é uma base, que no caso a base é 1/7 é menor do que 1 e é maior do que 0, então você sabe que é uma base, ela é decrescente, terei que inverter o sinal de desigualdade no final, certo? Eu vou ter que inverter o sinal de desigualdade. Por outro lado, para eu transformar o 1 sobre 343 igual a base de 1 sobre 7 para poder igualar as bases, vou ter que fatorar o 343, certo? Tranquilo. 1 sobre 7 elevado ao expoente x menos 2 menor que 1 sobre 7 elevado ao cubo. Por quê? 343 fatorado, ele é o quê? É 7 elevado ao cubo, né? Tá aqui já. O que eu faço? Eu venho para cá, ó, 1 sobre 7 elevado a x menos 2. 7 ao cubo eu não posso escrever desse formato aqui, ó, porque 1 vezes 3, 1 elevado a 3 é o próprio 1. 7 elevado a 3 é o quê? O 343. Então ficou 1/7 entre parênteses elevado ao cubo. Eu vou mantendo o sinal menor. Agora que eu vou inverter o sinal. Por quê? Se eu tenho 1/7, eu igualei as bases, né? Eu vou cortar as bases para poder trabalhar com os expoentes. Vem aqui, ó, trabalhar com o expoente x menos 2, que está aqui, ó, x menos 2. Vou inverter o sinal da desigualdade, ó. Tá vendo? Que era menor, passou a ser o quê? Maior, ó, maior. E o outro expoente 3. 3, tranquilo. Aqui não era x menos 2, não era negativo? Passa para cá o quê? Como positivo. X maior que 3 mais 2. X maior que 5, tá? Então, o conjunto de solução vai ser o quê? Vai ser x pertence aos reais, que esse aqui é padrão, como eu já falei, ó. Essa parte aqui, ó. Solução x pertence a reais, tal que é padrão, e x é maior que 5, tá? Então, gente, o que acontece? Eu fiz quando a inequação exponencial é crescente, e fiz um também quando a inequação
exponencial é decrescente. O único mistério, assim, que tem que ter um pouco mais de atenção na decrescente é o sinal de desigualdade, tá? Constatou que a base é menor do que 1 e maior que 0, sinal de desigualdade você vai ter que inverter. Se fosse maior, fica menor. Se for maior ou igual, menor ou igual. Essa é a atenção. E aqui são regras de potência, né? Que já vemos batendo desde o início que eu apresentei a função exponencial. Aí quem ainda tiver dúvida das propriedades de potência, pega um livro lá do Fundamental, pratica alguns exercícios para poder avançando. Não tem como ficar voltando toda hora nas propriedades, não. Tá? Então, a resposta vai ser essa aqui. Ó. A solução é igual. X pertence aos reais, tal que x é maior que 5. Tá? Então, tá apresentadas em equações exponenciais. Eu vou apagar o quadro para a gente poder resolver alguns exemplos, alguns exercícios da apostila de vocês. Tá bom?